Trump deixou claro que quer acabar com a guerra na Ucrânia o mais rápido possível, independentemente do que isso signifique para os ucranianos. A América suspendeu temporariamente a ajuda militar à Ucrânia no início de março, o que prejudicou as operações ucranianas no terreno. Embora a interrupção no compartilhamento de inteligência tenha durado cerca de uma semana, o campo de batalha mudou muito desde então. Milhares de tropas ucranianas que invadiram a região de Kursk na Rússia em agosto passado foram quase cercadas pelas forças russas em apenas alguns dias. Foi um grande golpe para o esforço de guerra da Ucrânia, possivelmente sua maior perda no conflito até agora. Trump agora levantou a suspensão da ajuda à Ucrânia, mas os eventos e a retórica das últimas semanas prejudicaram a unidade transatlântica. A Europa está acordando para uma nova realidade geopolítica onde não pode mais contar com a América para sua defesa. Diante disso, Portugal recentemente abandonou seu plano de comprar F-30 e 5 produzidos pelos Estados Unidos da América e está procurando alternativas fabricadas na Europa. A Suécia pode ser a próxima a reconsiderar e outros também. Apenas uma fração do total de pedidos de F-30 e 5 da Europa foi entregue, e se as relações entre os Estados Unidos da América e a União Europeia continuarem a se deteriorar, os europeus poderiam cancelar esses pedidos completamente. Em um mundo onde a América não é mais um aliado confiável, a União Europeia procurará substituir as armas dos Estados Unidos da América e, ao mesmo tempo, construir suas próprias indústrias de defesa. Agora é o momento perfeito para agir. Nada move um político mais rápido do que o som de tiros distantes. As empresas estão se movendo rapidamente com novos financiamentos e os mercados de ações europeus estão em alta. Os gigantes da defesa estão subindo em 2 dígitos, mas investir pode ser difícil. A Candlestick Inteligência Artificial, patrocinadora do vídeo, automatiza investimentos para iniciantes no mercado de ações usando tecnologia semelhante à usada por fundos de hedge e grandes jogadores de Wall Street para obter vantagem financeira. Só agora a inteligência artificial pode nivelar o campo de jogo pela primeira vez. A Candlestick Inteligência Artificial integra dados financeiros, notícias de mercado e informações técnicas para identificar oportunidades de investimento que os investidores humanos podem perder. Leva menos de 10 minutos para configurar para clientes nos Estados Unidos da América. Baixe o app, informe ao Candlestick suas preferências de investimento e receba um portfólio de inteligência artificial personalizado para você. O consultor de inteligência artificial, então, cuida automaticamente do resto, incluindo comprar, vender e otimizar suas estratégias. Com cada decisão, o consultor de inteligência artificial até fornece um relatório de investimento interativo gerado personalizado, para que você possa entender os motivos pelos quais a ação foi escolhida. Esses insights gerados por inteligência artificial não garantem o desempenho futuro. Use-os a seu próprio critério. O Candlestick Inteligência Artificial facilita o investimento para iniciantes. Para mais detalhes, veja o app deles na descrição. Às vezes, o dinheiro não é apenas a resposta, é a única resposta. Em 4 de março, a União Europeia anunciou um programa chamado Rearm Europe. Promete desbloquear até 800 bilhões de euros para mobilizar a base industrial do continente e preencher lacunas em seus arsenais, o que se traduz em aproximadamente 860 bilhões de dólares. Mais especificamente, o novo programa da União Europeia visa relaxar as regulamentações de dívida para que os membros possam contrair empréstimos para aumentar os gastos militares. O plano é contrair 650 bilhões de euros em empréstimos do Banco de Investimento Europeu e usar isso para aumentar os gastos com defesa para 3,5% do produto interno bruto em geral. Além disso, o programa visa criar um fundo coletivo de empréstimos de 150 bilhões de euros, o que permitiria que mais do próprio orçamento da União Europeia fosse gasto em defesa. Portanto, embora o plano não levante imediatamente novos fundos, ele poderia estimular gastos mais altos no futuro. Financeiramente, os resultados já estão chegando.
Pela primeira vez em mais de 30 anos, o setor de defesa da Europa é uma propriedade valiosa. As ações das empresas de defesa atingiram níveis recordes. Alguns grupos subiram mais de 40% desde o início do ano. Existem mais de 3 dezenas de empresas de defesa europeias que estão entre as 100 maiores do mundo em receita de defesa. É aqui que eles estão localizados. Embora bons tempos estejam por vir para todos, alguns tendem a se beneficiar mais. A Rheinmetall da Alemanha, a British Aerospace Systems da Grã-Bretanha, a Nammo da Finlândia e da Noruega e a KNDS, que é uma aliança da Nexter da França e da Krauss-Maffei-Wegmann da Alemanha, são os vencedores imediatos. Nos próximos anos, esses conglomerados provavelmente assumirão grandes encomendas de veículos blindados, motores, munições, eletrônicos e todo tipo de armamentos. A Rheinmetall, por exemplo, que produz veículos blindados, obuseiros, munições e mais, viu seu valor de mercado disparar nas últimas semanas. Agora supera o da Volkswagen. O mesmo desempenho de ações é visto por Leonardo, Saab e sistemas British Aerospace, enquanto os gigantes da defesa da América estão em declínio. Os gigantes da defesa da Europa estão prestes a entrar em uma era dourada. No entanto, aumentar programas complexos e multinacionais levará tempo e nem todas as armas fabricadas nos Estados Unidos podem ser facilmente replicadas. Pegue o Patriot como exemplo, que é um dos sistemas de defesa aérea mais avançados do mundo. Ele consiste em um sistema de radar e lançadores móveis que podem disparar mísseis interceptadores em projéteis ou aeronaves que se aproximam. Até agora, o Patriot tem sido o principal sistema de defesa aérea da Europa. No entanto, como se espera que a União Europeia invista mais em sistemas de defesa aérea e mísseis, muitos de seus membros estão procurando maneiras de substituir as armas americanas, incluindo o Patriot. E embora nenhuma alternativa seja tão boa quanto o Patriot, os mísseis SAMPT são os mais próximos. Este sistema é fabricado pela Eurosam, uma joint venture entre o campeão pan-europeu de mísseis MBDA e Francis Thales. Os países da União Europeia precisarão investir substancialmente nessas companhias. Outro domínio estratégico que requer investimento urgente e substancial é em inteligência, vigilância e reconhecimento, ou inteligência, vigilância e reconhecimento para abreviar. Quase toda a inteligência, vigilância e reconhecimento na guerra da Ucrânia foi fornecida pelos americanos. Um dos meios mais eficazes de coletar inteligência, vigilância e reconhecimento é por meio de aeronaves de inteligência de sinais. Essas podem interceptar, coletar e analisar comunicações inimigas, emissões de radar e outros sinais eletrônicos com o intuito de obter vantagens estratégicas e táticas. Isso pode ser um choque, mas a Europa tem apenas um punhado dessas aeronaves. Finlândia, França e Itália têm um cada, enquanto a Suécia tem 2. Grã-Bretanha e Turquia têm 3 cada, mas o restante da Europa está totalmente no escuro em relação ao inteligência, vigilância e reconhecimento. Isso precisa mudar e logo. A Hensoldt, da Alemanha, está trabalhando em uma aeronave de inteligência de sinais indígena chamada Pegasus, mas ainda está a anos de distância. Enquanto isso, a Saab da Suécia tem capacidades em sistemas de alerta precoce e controle, mas não possui uma aeronave. Se a União Europeia for desenvolver suas próprias capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento, terá que vir dessas duas empresas. Outra área em que a Europa passou a depender dos Estados Unidos da América é a comunicação por satélite. Na Ucrânia, por exemplo, o Starlink da América tem sido fundamental na integração de dados no campo de batalha e na ligação desses dados com as tropas ucranianas no terreno. A Europa não tem um programa Starlink próprio, pelo menos não com a mesma latência e largura de banda. Então, esse é outro gap de defesa que precisa de um grande investimento. O operador de satélite francês Eutelsat talvez possa ajudar. Ele é proprietário da OneWeb e atualmente está em negociações com governos da União Europeia para criar um plano de contingência para a Ucrânia, caso a Starlink venha a retirar seus serviços.
No entanto, a Europa precisará tanto de uma espada quanto de um escudo para dissuadir a Rússia. Recentemente, a Leonardo da Itália e a Baykar da Turquia assinaram um memorando de entendimento para o desenvolvimento de tecnologias não tripuladas. A União Europeia está atrasada em drones, e seu mercado é avaliado em aproximadamente 100 bilhões de dólares. A joint venture italo-turca pode atender a essa demanda. Mas talvez o hardware mais complicado de substituir seja o F-35. Legisladores europeus debatem a possibilidade de um botão de desligamento em aeronaves. Este é um rumor antigo de que os Estados Unidos da América podem desativar remotamente o F-35 caso seus interesses estratégicos mudem. Verdadeiro ou não, esse é um tópico para um momento diferente. Como está agora, no entanto, a Europa não tem uma alternativa imediata para o F-35, pelo menos não com essas capacidades específicas. O gigante da aviação francesa Dassault anunciou recentemente planos para dobrar a produção de jatos de combate Rafale para 4 ou 5 por mês até 2026. Isso significa que entre 50 a 60 jatos Rafale estarão disponíveis por ano. Se a Grã-Bretanha, Alemanha, Espanha e Itália pudessem igualmente aumentar a produção do Eurofighter, e se a Saab da Suécia pudesse fazer o mesmo com o Gripen, a Europa poderia gradualmente se libertar das aeronaves fabricadas nos Estados Unidos da América. No entanto, nenhuma dessas aeronaves está perto do F-35 em termos de capacidades e, portanto, só poderiam servir como uma medida paliativa. A longo prazo, a Europa terá que adquirir uma aeronave de quinta geração própria, mas que não seja americana. O Kaan da Turquia é uma aeronave de quinta geração que se aproxima do F-35 em capacidade. A Turkish Aerospace está desenvolvendo o projeto, que conta com subsistemas nacionais e cadeias de suprimentos próximas à Europa. Existem também outros programas pan-europeus, como o Future Combat Air System e o Global Combat Air Program, mas esses são aeronaves de sexta geração e estão há décadas de entrar em serviço. Basicamente, a Europa tentou pular uma geração de aeronaves e agora tem pouco para recorrer. Isso deixa o projeto turco como a única opção viável, que está programado para produção em massa até 2028. Dito isso, a aquisição das aeronaves turcas pode se complicar. As relações entre a Turquia e a Europa estão tensas há anos, então ambos os lados precisariam intensificar o engajamento e melhorar os laços antes de fazer compromissos estratégicos de longo prazo. O ponto é que nem todas as armas podem ser replicadas dentro da zona do euro, pelo menos não rapidamente, então em algumas categorias as lacunas terão que ser preenchidas comprando prontas do exterior. E a Coreia do Sul são frequentemente vistas como fornecedores alternativos, viáveis, e alguns membros da União Europeia já estão sintonizando, por exemplo, desde 2022, a Polônia assinou contratos no valor de 16 bilhões de dólares com empresas de defesa sul-coreanas. O pedido inclui tanques, obuseiros, aeronaves, lançadores de foguetes e assim por diante. Mais acordos desse tipo poderiam ser feitos com fornecedores não pertencentes à União Europeia. Dito isto, nem todos na Europa estão felizes em trazer fornecedores de longe. Lobistas franceses e alemães estão agora em conflito sobre se o fundo coletivo de 150 bilhões de euros poderia ser gasto em armas fabricadas fora do bloco. O chanceler alemão Scholz diz que a iniciativa deve estar aberta a parceiros não pertencentes à União Europeia com ideias semelhantes, como Grã-Bretanha, Noruega, Suíça e Turquia. No entanto, o presidente francês Macron, que há muito defende a autonomia estratégica, argumenta que os gastos devem ser estritamente confinados aos produtores da União Europeia. Então, no típico estilo europeu, o fundo de 150 bilhões de euros poderia ser descarrilado pela política. Mas, ainda assim, seria apenas um pequeno contratempo no contexto geral. O restante do programa Rearm Europe, 650 bilhões de euros, vem da dívida nacional e, portanto, não está sujeito a vetos da União Europeia. Um Estado da União Europeia não pode vetar o que outro Estado fará com seu próprio orçamento. Assim, cada nação poderá adquirir as armas necessárias.
No papel, a Europa possui mais do que recursos suficientes para se defender e apoiar a Ucrânia ao mesmo tempo. Em 2024, o Produto Interno Bruto combinado da União Europeia ultrapassou 19 trilhões de dólares, ofuscando a economia de 2 trilhões de dólares da Rússia. A Rússia nem sequer está entre as 10 maiores economias do mundo. Fica atrás da Alemanha, Grã-Bretanha, França e Itália. Não surpreendentemente, a Europa também tem uma vantagem sobre a Rússia em gastos militares. Em 2024, a União Europeia gastou coletivamente cerca de 457 bilhões de dólares em defesa, enquanto a Rússia gastou 146 bilhões de dólares. Enquanto isso, em termos de população, os 449 milhões de cidadãos da Europa superam os 145 milhões da Rússia. A única vantagem estratégica de Moscou está nas armas nucleares, mas mesmo aí, a Grã-Bretanha e a França têm armas nucleares suficientes para fornecer ao resto da Europa uma dissuasão crível. Em suma, ao aproveitar sua força econômica, vantagem demográfica e potencial militar, a Europa poderia enfrentar a Rússia com confiança e fornecer à Ucrânia o apoio de que precisa. É apenas uma questão de transformar seus recursos em política e ação efetivas. Mas o compromisso político a longo prazo é a chave. As forças armadas da Europa foram esvaziadas por décadas de desleixo. Existem lacunas substanciais em suas capacidades. Algumas são até incapazes de combinar armas. Por décadas, facilitadores críticos foram simplesmente terceirizados para os Estados Unidos, incluindo reabastecimento aéreo, transporte pesado, logística e até operações básicas como inteligência, vigilância e reconhecimento. A América cuidou de tudo e agora a Europa vai ter que reaprender o que significa comandar um exército pronto para o combate. Apesar de tudo isso, o pacote de rearmamento da Europa não será suficiente, mas pode ser um começo. Se os governos europeus conseguirem cumprir suas promessas de gastos com contratos de longo prazo, os gigantes da defesa europeia poderiam eventualmente preencher o lugar da América. Mas para se manter no caminho, a União Europeia terá que continuar injetando centenas de bilhões adicionais em sua defesa. O pacote da União Europeia como está agora não pode ser uma coisa única. Os gastos com defesa demandarão investimentos públicos elevados e contínuos. Um estudo do Bruegel e do Instituto Kiel argumenta que a União Europeia precisa gastar um adicional de 261 bilhões de dólares todos os anos em defesa, além dos gastos existentes. Isso elevaria o orçamento coletivo de defesa da União Europeia para 727 bilhões, um aumento substancial. Financiar isso será difícil, pois muitos empréstimos podem dar errado. A União Europeia já passou por isso antes, mais recentemente durante a crise financeira de 2008. Como antes, a inflação pode disparar conforme a dívida aumenta. Portanto, para levantar o financiamento necessário ao longo de um longo período, sem desencadear uma inflação de 2 dígitos, será necessário que os europeus façam algo que realmente não querem. Eles podem ou cortar os gastos sociais ou aumentar os impostos. Ao comparar as duas opções, é mais justificável cortar os gastos sociais do que aumentar os impostos. Para a maioria dos europeus, o estado de bem-estar social é a maneira natural das coisas, mas quando comparado aos padrões históricos e contemporâneos, não é. Em 2012, a chanceler de longa data da Alemanha, Merkel, fez uma declaração que envelheceu muito bem. Ela apontou que a Europa representava 7% da população mundial, 1/4 de sua produção econômica, mas até metade de seus gastos sociais. Esses números mudaram um pouco desde então, mas seu ponto ainda se mantém. Para a Europa, não há maneira de aumentar permanentemente os gastos com defesa sem cortes nos gastos sociais. Uma fortaleza não se constrói com esmolas. Portanto, para se manter forte, a Europa deve aliviar seu fardo. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e Sagal.